Esse é o capítulo 36 de Orgulho e Preconceito. Ahn, Esse capítulo é uma nova perspectiva do capítulo 35, né? Enquanto no capítulo 35 nós temos a Elizabeth recebendo a carta de Darcy e a carta escrita, né? A gente é capaz de ler o que o Darcy escreveu para Elizabeth. No capítulo 36, nós temos todas as reações da Elizabeth lendo essa carta, né? Então, os pontos altos, as dúvidas, o quanto ela ficou nervosa, o quanto ela quase desistiu de terminar a carta, as comparações que ela faz e o como uma luz, né? De repente, transforma completamente a opinião que ela tem da situação toda e como o Wickham simplesmente é desmascarado nesse capítulo. Vários pontos muito legais de como ela entendeu a carta. E ah, ao ler a carta, você realmente vê que ela realmente que ela realmente entendeu, né? O que estava acontecendo. Elizabeth, ao receber a carta do Sr. Darcy, não previra que ela trouxesse um novo pedido de casamento, mas, para além disso, não tivera outras expectativas acerca de seu conteúdo. É possível imaginar que a avidez, a... é possível imaginar que com avidez, é possível imaginar com que avidez a leu e quantas emoções contraditórias ela provocou. Seus sentimentos, enquanto lia, são quase impossíveis de serem definidos. Atônita, compreendeu que ele acreditava ser capaz de justificar suas ações. Porém, seguiu com a firme convicção de que lhe seria impossível apresentar uma explicação que um senso apropriado de vergonha não desejasse ocultar. Com um forte preconceito contra tudo que o Sr. Darcy poderia dizer, começou a ler seu relato do que ocorrera em Netherfield. Leu com uma pressa que mal lhe permitiu compreender. De tanta impaciência por saber o que diria a frase seguinte, foi incapaz de prestar atenção naquela que estava diante de seus olhos. A afirmação de que ele acreditou na indiferença de Jenny por Bingley, Elizabeth imediatamente decidiu que era falsa. E sua relação das verdadeiras objeções à união dos dois, deixou-lhe com tanta raiva que ela não desejou fazer-lhe justiça. A afirmação de que ele acreditou na indiferença de Jane por Bingley, Elizabeth imediatamente decidiu que era falsa. E sua relação das verdadeiras objeções à união dos dois deixou-lhe com tanta raiva que ela não desejou fazer-lhe justiça. O Sr. Darcy não expressava nenhum arrependimento satisfatório pelo que fizera. Não escrevia com contrição, mas com altivez. Era tudo orgulho e insolência. Mas quando a esse assunto seguiu-se a narrativa do Sr. Darcy sobre o Wickham, quando Elizabeth leu com um pouco mais de atenção e clareza a descrição de acontecimentos que, se fossem verdadeiros, teriam necessariamente de destruir toda a sua crença no valor de Wickham e que tinham uma semelhança tão alarmante com o que ele contara sobre si mesmo, seus sentimentos foram ainda mais difíceis de definir. Ela foi oprimida pelo espanto, pela apreensão e até pelo horror. Quis desacreditar por completo, exclamando diversas vezes: "Isso deve ser mentira. Só pode ser uma flagrante mentira." E depois de ler a carta toda, embora mal sabendo o que continham as duas últimas páginas, guardou-a depressa, afirmando que iria ignorar, que jamais voltaria a olhar.
Então, aqui a gente tem a descrição da pegada dela na carta, ela apressada, ela lê por cima, né? Aqui, inclusive, fala, e depois de ler a carta toda, não leu, ela, tipo, passou por cima, embora mal sabendo que continham as duas últimas páginas, guardou-a depressa, né? Ela não quer saber da carta, ela, tipo, fica lendo por cima. Aí, nessa agitação mental, com pensamentos que não conseguiam se fixar em nada, Elizabeth continuou a caminhar, mas não adiantou. Depois de meio minuto, voltou a desdobrar a carta e, tentando se controlar o máximo possível, recomeçou a leitura mortificante de tudo o que se relacionava a Wickham, conseguindo ficar calma o suficiente para examinar o significado de cada frase. A descrição de sua intimidade com a família de Pemberley era exatamente a que ele próprio havia relatado. E a gentileza do falecido Sr. Darcy, cuja profundidade ela até então desconhecia, também coincidia com suas palavras. Até ali, uma narrativa confirmava a outra. Mas quando Elizabeth chegou ao testamento, a diferença foi grande. Aquilo que Wickham dissera sobre o cargo eclesiástico estava vívido em sua memória. E ao se lembrar de suas palavras exatas, foi impossível não sentir que havia uma duplicidade torpe, ou de uma parte ou de outra. E por um instante teve certeza de que não se enganava. Mas ao ler e reler com a maior atenção os detalhes que viam logo a seguir sobre Wickham ter aberto mão do cargo e de ter recebido em seu lugar a considerável soma de 3.000 libras, mais uma vez foi forçada a hesitar. Largou a carta, pesou cada circunstância com o que acreditava ser imparcialidade, deliberou sobre a probabilidade de cada declaração inutilmente. De ambos os lados havia apenas afirmações. Elizabeth voltou a ler, mas cada linha provava com mais clareza que, naquele caso, no qual não acreditava haver um ardil que pudesse tornar a conduta do Sr. Darcy algo menos do que infame, podia ocorrer uma reviravolta que o transformava em alguém inocente. Mas ao ler e reler com a maior atenção os detalhes que viam logo a seguir sobre Wickham ter aberto mão do cargo e de ter recebido em seu lugar a considerável soma de 3.000 libras, mais uma vez foi forçada a hesitar. Largou a carta, pesou cada circunstância com o que acreditava ser imparcialidade, deliberou sobre a probabilidade de cada declaração inutilmente. De ambos os lados havia apenas afirmações. Elizabeth voltou a ler. Mas cada linha provava com mais clareza que, naquele caso, no qual não acreditara haver um ardil que pudesse tornar a conduta do Sr. Darcy algo menos do que infame, podia ocorrer uma reviravolta que o transformava em alguém inocente. A extravagância e a devassidão que ele não teve escrúpulos em imputar ao Sr. Wickham a deixaram escandalizada. Ainda mais por não ser capaz de provar que aquela era uma acusação injusta. Elizabeth nunca tinha ouvido falar do Sr. Wickham antes de sua entrada na milícia, no condado, para onde ele fora depois de ser persuadido por um rapaz com quem, ao encontrá-lo por acidente na cidade, reataram uma amizade superficial. Ninguém em Hertfordshire sabia nada de sua vida pregressa, a não ser o que o próprio Wickham decidira contar. Quanto a seu verdadeiro caráter, mesmo que ela estivesse em posição de obter informações sobre ele, jamais sentira vontade de fazê-lo. Suas feições, sua voz e seus modos imediatamente haviam estabelecido que ele tinha todas as virtudes. Elizabeth tentou se lembrar de algum exemplo de bondade, algum evidente traço de integridade ou benevolência
que pudesse salvá-lo dos ataques do senhor Darcy, ou ao menos, pela predominância da virtude, compensar por aqueles erros pontuais que seriam, como ela tentaria classificar aquilo que o senhor Darcy descrevera como a indolência e a libertinagem de muitos anos. Mas nenhuma lembrança do tipo veio em seu auxílio. Elizabeth podia ver o senhor Wickham com clareza diante de si, com sua maneira encantadora de falar e se comportar, mas não conseguia se lembrar de nada de positivo mais substancial do que a aprovação geral da vizinhança e a estima que ele conquistara no regimento graças a seu traquejo social. Depois de passar um tempo considerável refletindo sobre esse ponto, ela mais uma vez continuou a ler. Mas que infelicidade! A história que se seguia sobre a armadilha que Wickham tentara armar para a senhorita Darcy podia até certo ponto ser confirmada pela conversa que tivera com o coronel Fitzwilliam na manhã do dia anterior. E no final, o senhor Darcy dizia que ela poderia verificar a veracidade de cada detalhe com o próprio coronel, que já lhe informara de sua intimidade com o primo e de cujo caráter Elizabeth não tinha motivos para duvidar. Elizabeth podia ver o senhor Wickham com clareza diante de si, com sua maneira encantadora de falar e se comportar, mas não conseguia se lembrar de nada de positivo mais substancial do que a aprovação geral da vizinhança e a estima que ele conquistara no regimento graças a seu traquejo social. Depois de passar um tempo considerável refletindo sobre esse ponto, ela mais uma vez continuou a ler. Mas que infelicidade! A história que se seguia sobre a armadilha que Wickham tentara armar para a senhorita Darcy podia até certo ponto ser confirmada pela conversa que tivera com o coronel Fitzwilliam na manhã do dia seguinte, na manhã do dia anterior. E no final, o senhor Darcy dizia que ela poderia verificar a veracidade de cada detalhe com o próprio coronel, que já lhe informara de sua intimidade com o primo e de cujo caráter Elizabeth não tinha motivos para duvidar. Em dado momento, ela chegou a resolver-se a questioná-lo, mas hesitou, pensando no qual constrangedor seria fazê-lo, e acabou desistindo, convencida de que o senhor Darcy jamais se arriscaria a propor isso se não tivesse certeza da corroboração do primo. Elizabeth se recordava perfeitamente de toda a sua conversa com Wickham na primeira noite na casa da senhora Phillips. Ainda estava com muitas de suas expressões frescas na memória. Só então ela se deu conta de como fora indecoroso de sua parte revelar tanto para uma estranha. E se admirou de não ter percebido isso antes. Viu que a indelicadeza fora viu que indelicadeza fora ele expor, daquela maneira, a incongruência entre o que afirmava e o que fazia. Lembrou-se de o senhor Wickham ter se gabado de não ter medo do senhor Darcy, de dizer que o senhor Darcy poderia deixar a região, mas que ele não iria embora. No entanto, evitaram o baile em Netherfield na semana seguinte. Elizabeth também se lembrou de que até a família de Netherfield deixou o local. Elizabeth também se lembrou de que até a família de Netherfield deixar o local, o senhor Wickham não contara a sua história para ninguém além dela. Mas após a partida deles, o relato fora discutido por todos. Ele não tivera nenhum escrúpulo, nenhuma reserva em vilipendiar o caráter do senhor Darcy, embora houvesse lhe assegurado que o respeito pelo pai sempre o impediria de expor o filho. Como ficou diferente tudo que concernia ao senhor Wickham. Então, suas atenções à senhorita King passaram a ser consequências de objetivos exclusiva e odiosamente mercenários. E a fortuna mediana da moça não provava que ele tinha desejos moderados, mas sim
sua avidez para agarrar o que quer que conseguisse. Seu comportamento para com a própria Elizabeth não tinha nenhuma razão aceitável. Ele ou se enganara quanto à fortuna dela, ou estivera satisfazendo sua vaidade ao encorajar a preferência que ela acreditava, com grande imprudência, ter demonstrado. Cada argumento remanescente Cada argumento remanescente a favor dele foi se dissipando, e para justificar ainda mais o senhor Darcy, Elizabeth teve de admitir que o senhor Bingley, ao ser interrogado por Jane, afirmara que o amigo não tinha culpa nenhuma no caso, que por mais desagradável e orgulhoso que fosse seu comportamento, ela jamais, durante toda a sua convivência, a convivência que recentemente incluíra diversos encontros e dera-lhe certa intimidade com seu jeito, vira nenhuma prova de que ele fosse injusto ou sem princípios. Nada que demonstrasse que possuía hábitos não religiosos ou imorais. Que por seus parentes e amigos era estimado e apreciado, que até mesmo Wickham admitira seu mérito como irmão e que ela o ouvira falar da irmã de maneira tão afetuosa que provou que era capaz de alguns sentimentos amáveis. Que por seus parentes e amigos era estimado e apreciado, que até mesmo Wickham admitira seu mérito como irmão e que ela o ouvira falar da irmã de maneira tão afetuosa que provou que era capaz de alguns sentimentos amáveis. Que se o senhor Darcy houvesse agido como o senhor Wickham descrevera, uma violação tão imensa de tudo o que era correto, dificilmente poderia ser ocultada de toda a gente. E que a amizade entre uma pessoa capaz disso e um homem tão afável quanto o senhor Bingley seria incompreensível. Elizabeth ficou completamente envergonhada. Não conseguia pensar nem em Darcy, nem em Wickham, sem sentir que fora cega, parcial, preconceituosa, absurda. De que maneira desprezível agi, exclamou. Eu que me orgulhava de meus discernimentos, eu que sempre dei alto valor à minha inteligência, que com frequência desdenhei da doçura e da generosidade da minha irmã e satisfiz minha vaidade com uma desconfiança inútil e censurável. Quão humilhante é essa descoberta, e, no entanto, quão justa é a humilhação. Se eu estivesse apaixonada, não poderia ter sido mais desgraçadamente cega. Mas minha tolice foi a vaidade, não o amor. Feliz com a preferência de um e ofendida com o desprezo do outro no início da nossa convivência. Alimentei o preconceito e a ignorância e abandonei a razão no que dizia respeito a ambos. Até este momento, não tinha compreendido a mim mesma. Eu preciso parar aqui, porque aqui é muito eclesiástico, né? Eu amei essa parte, porque isso aqui me lembra a leitura da Bíblia em Eclesiastes, né? Quando a pessoa ela se atém, né? Ela realmente vem à luz e ela, de que maneira desprezível agi, exclamou. Eu que me orgulhava do meu discernimento, eu que sempre dei alto valor à minha inteligência, que com frequência desdenhei da doçura e da generosidade da minha irmã, e satisfiz minha vaidade, vou chorar, minha vaidade com uma desconfiança inútil e censurável. O quão humilhante é essa descoberta! E, no entanto, quão justa é a humilhação! Se eu estivesse apaixonada, não poderia ter sido mais desgraçadamente cega. Mas minha tolice foi a vaidade, não o amor. Feliz com a preferência de um e ofendida com o desprezo do outro no início da nossa convivência. Alimentei o preconceito e a ignorância e abandonei a razão no que dizia respeito a ambos. Até este momento, não tinha compreendido a mim mesma. Para mim é muito forte, porque é muito bonito o, é,
a certeza, né, de que você tá errado, de que e é muito difícil também. Isso aí, nossa, aí ela nunca foi tão inteligente, né? E depois de ler e entender, né? Ela interpretou bem aquilo quando ela viu, né? A luz. Nossa, é maravilhoso. Ah, um negócio assim, ah, incrível. Aí, voltando ao texto, isso aqui é muito legal, eu gosto bastante dessa parte. Ao pensar em si, Elizabeth lembrou-se de Jenny e depois de Bingley, em uma associação de ideias que logo a fez se recordar de que a explicação do Sr. Darcy sobre o caso deles dois lhe parecera bastante inadequada. Essa é uma outra parte que deixa eu me controlar, né? Porque aqui é uma outra luz que ela vai ter. Ao pensar em si, Elizabeth lembrou-se de Jenny e depois de Bingley, em uma associação de ideias que logo a fez se recordar de que a explicação do Sr. Darcy sobre o caso deles dois lhe parecera bastante inadequada. Por isso, ela leu-a de novo. O efeito da segunda leitura foi profundamente diferente. Como ela podia negar-se a dar crédito àquelas afirmações depois de ser obrigada a fazer isso com as outras, né? Ela relendo e entendendo os negócios. O Sr. Darcy havia declarado não ter nenhuma suspeita do afeto de Jane, e Elizabeth não pôde deixar de se lembrar da opinião que Charlotte sempre tivera. Isso realmente é um fato, né? O Darcy observou uma coisa que a Charlotte já estava falando ali para Elizabeth, né? Tampouco pôde negar que a descrição que ele fizera de sua irmã era fiel. Tampouco pôde negar que a descrição que ele fizera de sua irmã era fiel. Ela viu que os sentimentos de Jenny, embora ardorosos, eram pouco demonstrados e que havia uma constante placidez em suas feições e comportamentos que raramente era encontrada em pessoas de grande sensibilidade. Um pouco apática, né, em relação ao que estava sentindo. Quando Elizabeth chegou àquela parte da carta na qual sua família era mencionada, em críticas tão mortificantes, porém tão merecidas, sua vergonha foi imensa. Sentiu a justiça das acusações com força demais para conseguir rechaçá-la, e os fatos aos quais o Sr. Darcy se referira, especificamente aqueles ocorridos durante o baile em Netherfield, como tendo confirmado toda a sua desaprovação inicial, não poderia ter causado uma impressão mais forte na mente dele do que na sua. O elogio a ela, porque ela ficou morrendo de vergonha no baile, isso é escrito, e aí, onde tendo confirmado toda a sua desaprovação inicial, não poderia ter causado uma impressão mais forte na mente dele do que na sua. Eles tiveram a mesma impressão do que estava acontecendo. O elogio a ela e a sua irmã não passou despercebido. Deu-lhe certo alívio, mas não consolou pelo desprezo despertado por culpa de sua própria família. Né? Tipo, obrigado, mas tipo, ele desdenhou de toda a família, então ainda tem esse ressentimento, né? E quando Elizabeth considerou que a decepção de Jenny fora, na realidade, causada por seus parentes mais próximos, e refletiu sobre quão gravemente a reputação delas duas seria prejudicada por tanta falta de decoro, sentiu-se mais deprimida do que jamais antes na vida. Tadinha. Depois de perambular pela aldeia durante 2 horas, entregue a toda sorte de pensamentos, reavaliando acontecimentos, calculando probabilidades e se reconciliando o melhor possível com uma mudança tão súbita e tão séria, a fadiga e a percepção de uma longa ausência a fizeram afinal regressar. Entrou na casa desejando parecer tão alegre como de costume e decidida a reprimir as reflexões que a tornariam incapaz de conversar. Soube imediatamente que os dois cavaleiros de Rosen haviam passado ali enquanto estivera fora. Ela ficou tipo algumas horas fora, lendo e relendo a carta, pensando em tudo mais. Enquanto isso, o Fitzwilliam
a Darcy e o Coronel Fitzwilliam apareceram ali, tipo, estavam esperando ela, porque ele sabia do impacto da carta, né? E como é que ele ia mexer com o emocional dela, também é muito difícil pra mim. Eu tô em crise. Daí não é a primeira vez. É muito bonito. Ah, a clareza das coisas. Quando você vê que a mostra, ela é, ela é muito bonita. Quando o entendimento das coisas, de você, a clareza, né? Tipo, tanta coisa obscura que o Sr. Darcy permanecera apenas alguns minutos para se despedir, mas o Coronel Fitzwilliam se demorara pelo menos uma hora na esperança de que ela voltasse. Porque era ele quem ia confirmar, né? E ele tá sabendo de tudo. Então, tipo, ele insistiu no ficar mais pra quando ela voltar, ele poder, tipo, afirmar, né? E quase saíra para encontrá-la. Elizabeth pôde apenas fingir que lamentava não tê-lo visto. A... a Elizabeth pôde apenas fingir que lamentava não tê-lo visto. Na verdade, ficou feliz por isso ter acontecido. O Coronel Fitzwilliam não tinha mais a menor importância. Ela só conseguia pensar na carta. Ela acreditou em tudo, né? Ele não precisava confirmar em nada. Ah, a escrita do Darcy é perfeita, né? Isso ficou muito claro. E a leitura dela também é muito boa, a ponto dela conseguir entender. Aí, tipo, são duas almas gêmeas, né? Onde eles conseguem. Aí tá um ponto de entendimento muito legal. E um capítulo muito adorado por mim, mesmo com algumas ressalvas devido à tradução. Ah, e é isso. Esse é o capítulo 36 de Orgulho e Preconceito.